nome é Carlos Leser. Estou aqui hoje para falar com você sobre literatura e trago o nome de Manuel de Barros para o tema de hoje. Manuel de Barros, que no dia 13 de novembro passado nos deixou, mas cuja sua poesia continua e continuará eterna por muito tempo. Trago para vocês um texto que escrevi sobre ele e que se chama A Poesia Delirante. Tudo. Pronome indefinido que define a totalidade das coisas, daquilo que existe, do que é essencial. Tudo de bom, espécie de adjetivo que indica algo que agrada muito, onde o essencial se torna lindo, bom e necessário. Na poesia brasileira, Manuel de Barros é tudo e tudo de bom. Tudo porque sua poesia é universal, existe e respira. Tudo de bom porque sua poesia é, enfim, linda, boa e necessária. Esse poeta, uma sul-mato-grossense, transpira juventude e infância. A infância é minha liberdade gramatical. Ela, a infância, pode tudo no sentido de iluminar e escurecer. E é das suas infâncias que ele gosta de falar, pois, como ele mesmo diz, só teve infância, essa idade das coisas puras, do olhar puro, de retirar do chão as coisas que se transformam em poesia e que são poesia desde sempre. A idade da inocência. Diz ele, inocência para mim é a raiz da palavra, quando a palavra está nas águas e no amor do chão, quando a palavra não sabe ainda do nosso egoísmo. Em seu livro O Retrato do Artista Quando Coisa, ele reitera, aprendi a gostar das coisinhas do chão, antes que das coisas celestiais. Manuel de Barros diz ainda, a poesia é a loucura da palavra, o verbo tem que pegar delírio. Daí surge a sua criação mais delirante, o deslimite da palavra. Ou seja, a condição dessa própria palavra de ser inacabada. Diz ele, os delírios verbais me terapeutam. E na poesia esse delírio se mantém sensato, pois a poesia é a medicina da linguagem e, por consequência, da própria alma. No acreditar que a palavra, como ela existe, está presa, limitada, é que reside a noção das coisas incompletas, como ele próprio escreve, como ele próprio se sente. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Esse ser outros de Manuel de Barros está intimamente ligado à natureza que o rodeia, ao Pantanal, ao inseto, às árvores, enfim, à vida. Está ligado a um renovar-se diário que faz com que o poeta busque na poesia o criançamento da linguagem. Uma busca pelo começo, onde o olhar ainda não adoeceu de conceitos, ainda não se desumanizou, onde errar as palavras não traz a censura adulta, onde reconhecer a ignorância ou ignorâncias, como ele diz, das coisas é o princípio da criação poética, o princípio de uma poesia livre de amarras gramaticais. Diz ele, no descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. A poesia de Manuel de Barros está repleta de delírio e carinho. Tentar abraçá-lo por completo é que seria impossível. As situações e poemas deste poeta, colocadas nesse texto, retirei-as em sua maioria do livro Manuel de Barros, A Poética do Deslimite, de Elton Luiz Leite de Souza, e também da revista Cult número 175. Recomendo, para conhecer melhor esse autor, o documentário em DVD Só 10% é Mentira, a desbiografia oficial de Manuel de Barros e o livro Memórias Inventadas, as Infâncias de Manuel de Barros. Viva Manuel de Barros, viva o deslimite, viva a poesia viva. Leio agora um poema de minha autoria que fiz em homenagem a esse poeta já há algum tempo atrás. Nas asas de Manuel. E se de repente eu só escutasse o silêncio dos meus sonhos? Que tipo de felicidade seria essa? Pescaria em arroio de campo? Achar pedrinha colorida?
catar estrelas de manhã. Trouxe aqui para mostrar para vocês também o DVD, só 10% é mentira, que eu recomendo para conhecimento da obra e da pessoa de Manuel de Barros. O seu livro mais famoso, merecedor de vários prêmios, Compêndio para Uso dos Pássaros. E Manuel de Barros, Memórias Inventadas, As Infâncias de Manuel de Barros, uma prosa poética, um conjunto de prosas poéticas muito lindo e que vai, com certeza, trazer-nos de volta ao criançamento que ele havia referido e que eu referi no texto. Manuel de Barros, uma perda lamentável, mas fica a sua poesia eterna, a sua poesia do deslimite. Um abraço a todos.